luz por onde vais, sente os pés onde pousas. Se alguém disser coisas más, diz que não ouças. Vê a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas. Uma conversa com Bernardo Mendonça. A novidade. Já pensou em como seria a vida sem ela? Sem notícias diárias, sem novos lugares para descobrir, sem coisas novas para saber. Como esta pequena e bela novidade. A DS lançou uma nova motorização híbrida disponível nos modelos DS3 e DS4. Realçando as vantagens da mobilidade elétrica na cidade, o novo motor híbrido foi concebido para emprestar à sua rotina uma condução suave e prazerosa, com otimização de energia e combustível e menos emissões de CO2. E o melhor, não precisa de mudar os seus hábitos para se habituar a esta experiência de condução híbrida de excelência. Que lhe parece esta novidade? Visite-nos numa DS Store ou em dsautomobil.pt. Olá, bem-vindas e bem-vindos à segunda parte da conversa com a escritora Dulce Maria Cardoso, depois de, no final da primeira parte, termos ouvido um áudio da editora da Tinta da China, Bárbara Bolhosa, que aqui surpreendeu a Dulce. Bárbara deixa a pergunta que não quer calar: para quando as novas aventuras de Eliette? Então, estás tão cansada de ouvir isto, bem sei, Dulce. Se eu tivesse €1 por cada pessoa... Milionária, não é? Eu já ia de férias, eu já fazia umas belas férias. Milionária não, mas belas férias faria. Pois não sei. Uma das coisas também que aprendi é não prometer romances. Quer dizer, eu compro tudo aquilo que eu me posso comprometer com textos pequenos, eu sou muito cumpridora. Eu acho que raramente falho um prazo, muito raramente falhei um prazo. Mas romance é outra coisa, romance é uma maratona para mim, até porque eu tenho aquele método absurdo de ter que apagar e depois reescrever, etc. Eu não estou em condições, neste momento, de conseguir prometer quando é que eu terei as condições, a paz necessária para a concentração, para voltar ao romance e para apresentar o romance. Até porque, eu já expliquei isto também, quando eu escrevi a Eliette, as tais 1000 páginas, era... Presumivelmente eu iria publicar pouco tempo depois a continuação da Eliette, que não é bem uma continuação, eu entendo isto como romances autónomos. Para quem nos escuta e ouve as 1000 páginas, as 1000 páginas era o rascunho. Era um todo que depois tu transformaste, dividiste, não foi assim? Dividi, exato, e queria tratar de... Pronto, depois achei que era ingovernável o todo que eu tinha e, portanto, comecei a dividir, até porque depois também percebi que era isto que eu queria fazer. Ou seja, eu nunca mais queria fazer um romance completo, porque me aborrecia, desde sempre me aborreceu esta ideia dos romances estanques, só que eu não sabia que me aborrecia. Já se percebeu que eu sou um bocado lenta. Por exemplo, o Retorno começa com uma adversativa, começa com mas. Já vem do exatamente, movimento, não é? Vem do movimento. Ou, por como exemplo, a vida é, não é? Como a vida, como os meus sentimentos começam com inesperadamente, ou seja, eu nunca... Os meus inícios do romance indicavam, e os fins, que eu nunca principiava bem nem acabava, porque eu sempre achei qualquer coisa esquisita nos corpinhos estanques dos romances. E, portanto, eu agora percebi, com a Eliette, que era isso que eu queria, era fazer uma espécie de romance eterno enquanto eu vivesse, e que vai não necessariamente ser sobre a Eliette, mas vai continuar tal como a vida, não é? Vamos por outros caminhos e perdemos uns de vista, apanhamos outros no caminho, etc. Mas... o tal romance seguinte à Eliette era um romance que se passava em 2016 como a Eliette se passa e que fazia sentido se eu o publicasse logo a seguir. O que acontece é, como eu não publiquei, porque a minha vida pessoal mudou muito, nomeadamente ter-me tornado cuidadora da minha mãe, que é assim das experiências mais radicais que alguém pode ter, penso eu, que é tornar-te cuidador não só de quem te gerou, mas de quem já não é bem a pessoa que tu, quer dizer, já não é a pessoa, e isso é também interessante perceber quão pouco pensamento associado a isto, ou seja, o que é uma pessoa, quando é que termina aquela identidade, o que é que se pode considerar a pessoa
E, por exemplo, a minha mãe já não é a minha mãe, mas ainda é o corpo da minha mãe, e ainda é de vez em quando bocadinhos da minha mãe, portanto é... Pois, há momentos, não é? Há momentos que eu ainda consigo, cada vez mais raros, que eu ainda consigo perceber que está ali a minha mãe. E o impacto que isto tem para os cuidadores, não é? É devastador, é a coisa assim, como eu digo, é a experiência mais radical que, pelo menos, de tudo o que eu vivi até agora, acho que não há nada tão emocionalmente desgastante, perturbador, aflitivo, como cuidar de uma mãe ou de um pai, ou enfim, cuidar de quem nós amamos, porque também acredito que do marido será também, ou seja, especialmente num quadro de demência, não é? Não sei se a comparação é ideal, mas parecem quase nossos filhos, de certa maneira, porque ficam mais frágeis e a precisar de nós, e também com fragilidades que nunca vimos neles, não é? E depois há uma coisa que é a fragilidade física, e depois há outra da mental que é outra coisa, porque são desconhecidos, na verdade, e é muito complexo, pronto. E tudo isto, aliás, a avó da Eliette estava num processo de demência, mas quando eu escrevi o romance a minha mãe ainda era completamente independente e autónoma. Mais uma vez, tu Sim, parece que é um oráculo, não é? Nos teus escritos. Eu acho que eu escrevo sobre o medo. Eu escrevo sobre o medo do que pode acontecer. Eu acho que tenho muito medo do que também há aqui uma ideia de herança, não é, salazarista, que depois também se veio a concretizar com a extrema-direita mais em força. Então escreves para expurgar o medo do que pode acontecer? Eu penso que sim, inconscientemente, porque na verdade é previsível, tu vês acontecer tudo à tua volta e pensas, vai-nos acontecer também, não é? E, aliás, muitos romances meus são sobre a morte, não de uma maneira depressiva, mas lá está, o que é que se faz com isto? O que é que se faz com esta certeza de que vamos todos morrer ou de que aqueles que amamos vão morrer? E, portanto, neste sentido, já não, nessas circunstâncias, já não me faz sentido que o romance seguinte, o que as pessoas chamam a continuação da Eliette, seja na mesma passada, em 2016, quando de repente já tivemos uma pandemia, quando de repente tivemos uma guerra, temos outra vez a Europa em guerra, ou seja, eu normalmente sigo o mundo, sigo o que é que os meus romances são sempre emoldurados mais ou menos pelo mundo que me rodeia. E, portanto, eu agora tenho que dar o salto, não é? Tenho que dar com a Eliette o salto para mais para cá, ou seja, não sei se para o ano em que estamos, mas mais para cá, não ficar presa em 2016, e tenho que fazer isso. Acima de tudo, como tenho um método absurdo de apagar preciso de facto da certeza, de poder ter essa concentração, e neste momento ainda não criei as condições para isso. Mas continuo a pensar muito na Eliette. Pois, é por isso também que ela te visita nos sonhos. Mas visitam-me todos os personagens. Eu sonho imenso com as personagens todas. Com o Rui, com a Milucha, com os pais. Com enfim, a Violeta. Com o Homem do Campo de Sangue, com a mãe. Eu na verdade, isto é um bocadinho esquisito dizer, mais uma vez, para quem não escreve, mas eu acho que quem escreve, ou quem escreve baseado em personagens, tem isto. É como se fosse um mundo paralelo, ou seja, eu sonho com eles como sonho com os meus amigos ou com as pessoas com que me cruzo. Não há, para mim, uma grande diferença entre estas pessoas de papel e as pessoas reais. Para mim, estas pessoas são tão reais como as outras. Isso quer dizer que vão continuando a existir e Sim. continuando a dizer-te coisas novas? Sim. Quer dizer com isto que Sim, pode acontecer que elas surjam de outra maneira num romance futuro teu? Elas surgem normalmente como personagens secundárias, cruzam-se, etc. E às vezes eu tenho mesmo saudade delas, do que é que terá acontecido ao Rui, e agora como é que está o Rui, o pai, etc. E vou lá e falo com eles, quer dizer, enfim, isto é da minha cabeça, não é uma construção da minha cabeça, eu tenho consciência disso. O caso não é assim tão grave, mas agrada-me estar nestes universos paralelos que eu consigo criar. Aliás, eu nunca me aborreço de esperar, eu nisso dou-me bem com os portugueses que são atrasados por sistema, apesar de eu ser muito pontual. Chego sempre quase antes do tempo, também não sou pontual porque sou antecipada, mas não me incomodo de esperar. E o que as pessoas estranham muito, sendo eu tão pontual, é porque eu fico entretida com o que se passa na minha cabeça, que normalmente são as personagens de que me ocupo, umas que existem e que os outros podem falar sobre elas, as que estão nos romances, e outras que eu sei que nunca serão lidas, porque nunca saíram da minha cabeça, mas que estão na minha cabeça e que vêm desde sempre.
Tu não te levas muito a sério, pois não? Absolutamente nada. A Bárbara fala das gargalhadas, de facto és uma gargalhada maravilhosa, contagiante, disso que também vos liga de rirem dos disparates que muitas vezes protagonizam ou não, ou observam, claro. Não sei se também reconhecem em ti esse olhar perverso que a Agostina tinha. Eu não sou perversa. Eu sou mais monótona do que a Agostina. Eu não sou perversa, lá está, porque acho que fui exposta a muita perversidade e perdi o interesse pela perversidade. Da mesma maneira que o direito me fez perder o interesse pelo crime, pelo ilícito. Fui a muitas prisões, defendi muitos oficiosos e, portanto, não tenho assim grande interesse no crime e no ilícito. Acho que as nossas experiências também vão ditando aquilo que depois são as nossas zonas de interesse. Não sou, mas sou muito, muito ridícula. E a Bárbara... O que é que isso quer dizer? Isso está ligado com afirmar-te desalinhada também e desengrenada, de certa maneira? Sim, tudo vai estando, porque tu só podes também ser desalinhado se não tiveres medo do ridículo, se não te achares de alguma maneira ridícula. E depois sou no dia-a-dia bastante pata-choca, bastante desastrada, ou seja, isto dos ataques de riso é porque eu em situações de stress, em vez de chorar ou gritar ou fazer o que as outras pessoas fazem, eu rio-me, mas rio-me de uma forma parva, completamente parva, que não tem outro nome senão ser parva. E eu não consigo, e quanto mais as pessoas ficam indignadas por eu me estar a rir naquela situação, mais vontade. É o tal exemplo no funeral e coisas desse género? Sim, o exemplo no funeral, mas isso até é de menos exemplos em situações absolutas, por exemplo, de uma pessoa, olha, eu e a Bárbara temos uma não sei, ela não vai levar a mal de eu Vamos contar. a isto. Eu e a Bárbara uma vez estávamos atrasadas para ir a uma livraria e uma coisa que eu e a Bárbara temos é uma desorientação espacial completa, uma e outra. E nessa altura ia a Bárbara a conduzir, eu nessa altura ainda não conduzia, e a Bárbara deve achar que tem uma melhor orientação espacial porque não tinha GPS. Eu já sei que sou desorientada e, portanto, o GPS é uma espécie de... é imprescindível, é como a gasolina ou a eletricidade no carro. E então ia com a Bárbara e estávamos atrasadíssimas já. E claro, estávamos perdidas. Claro, o que é que a Bárbara começou a dizer que estava perdida e o que é que eu faço em vez de ajudar desate-me a rir, porque aquilo começou-me a dar vontade de rir, o desespero da Bárbara, estarmos cada vez mais, devíamos estar numa cidade e estarmos cada vez mais nos arredores da cidade, no descampado, etc. Entretanto, lá a Bárbara toma o caminho e quer atalhar. E então a cidade tinha um castelo e a Bárbara decide atalhar para o ponto central da cidade e passa por dentro do castelo e ficamos presas, literalmente, numa das arcadas do castelo. Entaladas com o carro. E então toca ao telefone, era a senhora da livraria a perguntar, e a Bárbara, antes de eu atender o telefone, vira-se para mim e diz: livra-te dizer onde estamos, porque estamos encalhadas debaixo de uma ponte. E aquele livra-te dizer onde estamos deu uma vontade de rir, que eu ainda hoje acho que a senhora da livraria, que eu falava com a senhora aos soluços, eu acho que a senhora da livraria aposta com toda a gente que eu estava debaixo de bebida ou drogas ou coisa assim, porque eu ria, mas tu não podes imaginar o que é um descontrole total. Sim. E então esse exemplo claro que isto não tem sequer muita piada, mas a verdade é que na situação, e depois tu não paras, a verdade é que eu não consigo parar. E primeiro que eu me reponha e que consiga voltar, aliás, eu na escola eu era sempre mandada para a rua por causa dos ataques de riso, toda a minha vida enquanto fui estudante, tirando na universidade que já não mandavam para a rua, mas no ensino secundário, eu as vezes todas que fui para a rua nunca foi por ser mal educada, era por os ataques de riso. É libertador. A Bárbara fala de ti como uma das poucas amigas que tem. Tu dirias também tens poucas amigas? Como é que sim. olhas para a amizade? Nestes tempos em que parece que não temos tempo para nada, temos lutas pessoais, familiares, profissionais. Como é que olhas para esse lado? Eu acho que a amizade é fundamental, até mais do que o amor conjugal que toda a gente procura e anda atrás e que se escreve em páginas em páginas. Eu acho mais interessante e mais bonito uma bela amizade. Infelizmente também tenho poucos amigos, até porque eu acho que os amigos dão muito trabalho. Para tu teres um amigo, tu tens que manter uma amizade, é uma coisa trabalhosa. E por isso eu tenho poucos amigos. A Bárbara também é uma das minhas amigas.
Nós não nos conhecíamos, é engraçado, nós conhecemos-nos neste contexto dela publicar, ou dela ser editora e publicar o meu livro. E depois, ao longo da década, ou mais de uma década que estamos juntos, tornámos-nos amigas. Eu prezo muito a amizade. Infelizmente não tenho o tempo que eu queria nem para os meus amigos, nem para a construção de novos amigos. Mas tenho esta ideia, mas também tenho o que eu chamo semi-amigos, que é um conceito que é aquelas pessoas que tu não estás no dia-a-dia e não partilhas tudo e estás muito afastada, mas quando vês as pessoas, repões-te imediatamente no estado em que estavas da última vez em que viste a pessoa. E eu isso consigo ter muitos, ou seja, quero acreditar que, também penso que é mútuo, que eu consigo... recuperar algumas relações que não estão a ser muito cultivadas. Exatamente, e que tenho, ou seja, quero acreditar que apesar de eu ser muito conflituosa nas ideias que tenho, e porque não consigo calar-me quando não concordo e não consigo não dizer aquilo que penso e não consigo não dizer eu não concordo contigo e portanto isto poderia dar àquela pessoa terrível a crispação, exato, e amarga e etc, porque eu discordo muitas vezes e tenho ideias muito particulares e não consigo não expô-las e não confrontar e etc, mas quero acreditar, que não espero não estar enganada, que não construo inimigos e que construo mais amigos ou possibilidades de amigos do que inimigos. Isso acho. As tais pontes. Sim, sim. E o bom diálogo na amizade, não é? Sim. Com verdade, não é? Mesmo nos parceiros, mesmo nos colegas, mesmo nos colegas de trabalho, etc. Lá mais os meus colegas de trabalho são mais as conferências, etc. Eu nunca deixei de dizer aquilo que penso, nem que seja bastante desagradável aquilo que eu tenho para dizer, quando é em confronto com outra pessoa a dizer não concordo nada, não acho que estejas certa, blá, 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 e vou até ao fim. Esteja uma sala contra mim, se for necessário. Eu assinalei isso na introdução. Isso é bem visto pelos outros, sendo tu uma mulher, também não sei se a questão de género ainda faz as pessoas nem sequer me preocupo menos com isso, porque eu não consigo ser de outra maneira, nem sequer é também uma atitude corajosa, como já me disseram, eu não consigo ser de outra maneira, portanto, eu sou assim, sempre fui, sou assim e não acho que seja uma qualidade que eu deva, uma característica, não é qualidade, um traço de personalidade que eu deva corrigir, porque aquela ideia, eu sou assim, sempre fui assim, sou mal educada para toda a gente, não me parece bem. Mas é uma característica de personalidade esta de dizer aquilo que penso e de achar, porque eu acho ao contrário do que as pessoas entendem, eu acho uma generosidade tu dizes aquilo que pensas. Eu só não digo aquilo que penso às pessoas que eu não considero nada. Eu vivia num prédio durante anos, que tinha um vizinho, coitadinho, tinha mais de 80 anos, muito mais, e já estava com princípios de demência, e era um senhor que era salazarista. E, portanto, o senhor, não vou dizer aqui o nome por respeito aos herdeiros, o senhor, cada vez que passava por mim, dizia, só falta aqui o Salazar, e falta que o Salazar nos fazia, e sabe que o Salazar... A conversa dele era sempre esta, mas o senhor já era demente, portanto, não fazia sentido nenhum eu opor-me ao senhor, e, portanto, eu dizia, sim, claro, não é um, são 2 ou 3, claro. E pronto, ele dizia, é isso mesmo, eu gosto de ver pessoas novas a pensarem assim. Eu, claro, e tal. Porque o senhor já não era um interlocutor. Agora, quando eu considero as pessoas um interlocutor, eu acho que é uma questão de respeito e generosidade eu dizer aquilo que eu penso. Ao contrário de, eu estou a ser indelicada ao dizer aquilo que penso, dizer o contrário do que a pessoa julga que é, eu acho que estou a respeitar a pessoa como interlocutor. Mas há muita gente que não quer incomodar e que não quer ser mal vista, não quer ficar mal no retrato, não quer... Isso já é o problema dessas pessoas. Eu não tenho medo de errar, não tenho medo de dizer disparates. Aliás, estou cada vez mais desagradada com esta coisa das pessoas terem muito medo de dizerem coisas erradas, de dizerem disparates, porque se tu não disseres muitos disparates, não pensares muitos disparates, nunca chegas a uma coisa verdadeiramente nova, porque tu só estás a repetir o seguro, o papaguear o seguro, que já aprendeste, o que os outros já disseram, e não sais dali. Portanto, tu tens que de alguma maneira te soltar, e podes estar num raciocínio muito enviesado, podes estar a dizer o maior disparate, que os outros, confrontando, os outros dizem-te e tu ficas a pensar. Tem que haver capacidade de escuta, não é? Porque claro. Isso também é roda livre, não tem interesse nenhum, não é? Não, mas a verdade dos outros, ou seja, se eles dizem uma coisa e eu digo o contrário, pode acontecer que na resposta seguinte eles me digam, não, estás errada por isso, e eu fico a pensar. Claro. Se eu ficar caladinha a concordar e a não chegamos a lado nenhum. Portanto, muitas vezes eu também
discordo e depois digo, não, nesse sentido tens razão, porque não estava a ver o ponto de vista dele. Agora, enquanto nós estivermos fechados, e acontece muito, infelizmente, nas conferências de escritores, cada um vai com papel e cada um lê aquilo que tem e completamente indiferente ao que o outro tem para dizer. Portanto, vem com a sua verdade e sai com a sua verdade. Sai com a verdade, minimamente com a verdade, com o que os outros podem dizer, ter dito, não sei. Não tão permeáveis ao diálogo. Vamos dar música então à nossa conversa. Que músicas é que tens para lançar? E depois vou-te pedir para leres um bocadinho da Eliette. Olha, eu tenho agora a primeira música para lançar. É uma música muito antiga que me acompanha, mas acompanha mais pela letra do que pela música propriamente, que é do Frank Sinatra, que é o My Way. E acompanha-me porque me lembro muito do meu pai, porque ele gostava muito desta música, mas acima de tudo porque acho que ele cumpriu a música, ou seja, que ele viveu da maneira que a música diz que é para se viver, ou seja, ele fez as suas escolhas, pagou os seus erros, teve os ganhos das suas boas decisões, mas viveu à maneira dele, ou seja, fez a coisa à maneira dele. E é uma coisa que eu gostaria muito que me acontecesse a mim, ou seja, quando um dia eu cá não estivesse, que alguém pudesse dizer aquilo que eu estou a dizer do meu pai. Posso-te dar muitas vezes com a cabeça na parede, mas que ao menos eu faça as coisas da maneira que eu quero fazer. Que lindo! Então vamos ouvir My Way, de Frank Sinatra. I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. Maravilha, a bela homenagem ao teu pai. Como é que se chamava? José. José. E mais? Que músicas é que podemos ouvir mais? E depois a outra música, eu ligo muito às letras, ou pronto, não fosse eu doente pela palavra. A outra música que eu tenho é uma música do José Mário Branco, na versão então, do JP Simões, que é Inquietude. Inquietação. Inquietação, exatamente. Eu tenho aqui apontadinho, eu sou mesmo má citadora. Que é a versão, eu gosto mais da versão do GP Simões, até porque eu também acho muita graça em tudo aos GP Simões. E porquê? Porque a música é muito parecida com aquilo que eu sinto na vida. Eu estou permanentemente inquieta, sem saber bem porque é que estou inquieta, e sempre com a esperança que a coisa que está para acontecer é a coisa mais linda que vai acontecer. Isto faz de mim uma otimista, às vezes irritante, mas faz acima de tudo de mim uma neurótica, porque eu estou sempre, eu acho que nunca na minha vida estive satisfeita com nada, ou seja, há uma inquietação. Há sempre qualquer coisa que está para acontecer. Exatamente. Qualquer coisa que devia perceber. Exato. É linda a letra. É linda, é linda. Eu só sei quando a música está a tocar e eu vou seguindo. Mas vês-te como uma inquieta. Sempre a inquietação. Sim, mas é uma coisa de fundo, ou seja, eu acho que talvez as pessoas não se apercebam disso, espero que não, porque senão será muito irritante. É uma coisa comigo, é eu saber que nunca estou satisfeita. O meu grande amigo Luís diz que eu não sei o que quero, mas sei muito bem o que não quero, e que isso é problemático. Eu acho isso muito importante. Na verdade, sabermos o que não queremos já é uma grande vantagem. Mas eu sei muito bem o que não quero, mas em contrapartida raramente sei o que quero, e isso torna confuso para quem está ao meu lado gerir, não é? Mas deixa as coisas em aberto. Então vamos ouvir Inquietação, de José Mário Branco, na voz de JP Simões. Vamos. Exatamente. Porque não sei ainda, há sempre qualquer coisa que está para acontecer, qualquer coisa que eu devia perceber. Porque não sei, porque não sei ainda. Cá dentro inquietação é só inquietação. Porque não sei, mas sei que não sei ainda. Há sempre qualquer coisa que está para acontecer, qualquer coisa que eu devia perceber. Porque não sei, mas sei que não sei ainda. E mais, tens mais uma. E depois tem mais uma. Uma canção, uma música lindíssima. Pois é, esta aqui acompanha-me desde sempre, que é da Elis Regina, que é a Casa de Campo. E acompanha-me desde sempre porque, em miúda, quando eu ouvi a primeira vez, eu lembro-me de ter pensado, é isto que eu quero quando crescer.
é isto que eu quero, esta casa de campo onde eu possa plantar os amigos e os livros e nada mais, esta casa do tamanho da paz. E eu quero acreditar que agora estou a construir neste processo turbulento da minha vida, em que eu tive que mudar completamente a minha vida por causa da minha mãe, porque tive que mudar da minha casa porque todos os médicos diziam que era mais simples para a minha mãe, ou seja, se a minha mãe mudasse de espaço ficava ainda mais perdida, portanto mudei eu e pensei eu, já que mudei tanto, por que não aproveitar e fazer, agora que estou quase velha, fazer o projeto que eu achava que desde miúda que devia fazer. Então é a Casa do Campo. Estás num espaço lindíssimo, não é? Ainda não estou, está em obras. Está em obras, mas vais lá muitas vezes, Vou não é? lá muitas vezes, já plantei lá muitas coisas, já não plantei os amigos e os livros, mas já plantei muitas árvores, já plantei muitas flores e estou a construir um roseiral e é pronto, por enquanto, lá está, estou muito entusiasmada no futuro. Então, vamos ouvir esta canção que olha para a casa que vem aí, Casa do Campo, Elis Regina. Vamos. Solenes no meu jardim, eu quero o silêncio das línguas cansadas, eu quero a esperança de óculos e meu filho de cuca legal, eu quero plantar e colher com a mão a pimenta e o sal. Maravilha, queria que tu lesses então uma parte do romance Eliette, falámos um bocado dele, e para quem não leu, e também para quem leu, abres um pouco o livro para descobrirem um pouco da Eliette. Eu costumo ler sempre, que sou uma preguiçosa, costumo ler sempre a primeira folha, porque sou preguiçosa e não escolho. Mas como estamos em campeonato, e como a Eliette também trata do campeonato de 2016, quando Portugal ganhou o Euro, eu decidi ler um bocadinho disto, e depois faço aqui umas passagens, vou fazer aqui, é só para dar o contexto. Faz uma edição. Exatamente, corto aqui umas passagens e assim. A Milena abriu uma das garrafas de champanhe quando começaram a tocar o hino de Portugal. Havia muitas bandeiras portuguesas nas bancadas, o mundo parecia estar todo estranhamente pintado a pequenos retângulos verdes e vermelhos. No relevado, a gigante bandeira de Portugal esvoaçava, os jogadores estavam devidamente alinhados, a taça brilhava mais do que um tesouro antigo. Reparei que a pele dos braços da Milena estava arrepiada, o Jorge bateu várias vezes no peito durante o hino e a avó mexeu os lábios como se o cantasse para si. Eu parecia uma espia a observá-los. Talvez conseguisse imitá-los. Talvez a imitação induzisse o arrebatamento que via neles. Nada. Quanto mais me esforçava, mais longe me sentia do cego e inexplicável orgulho que os irmanava a milhões de portugueses pelo mundo, mais longe estava de me sentir pertença do que quer que fosse ser português. Mais do que ter assistido ao jogo, assisti a assistirmos ao jogo. E o improvável aconteceu. Até ao final dos 90 minutos, o resultado mantivera-se empatado 0-0. O prolongamento tinha começado há 19 minutos, quando, posse da bola para Portugal, Moutinho passa a Éder, vai Éder, vai Éder, vai Éder, Éder vai passar, Éder já passou, Éder vai atirar, golo, é golo, é golo. O Jorge e a Milena pulavam na sala, a avó juntava as mãos para agradecer a Nossa Senhora e eu desatei num pranto, contente por poder chorar, sem saber por que chorava e sem que ninguém me perguntasse por que chorava, nem eu mesma. Nenhum de nós se sentou até ao final do jogo, nenhum de nós se calou, vamos ganhar, vamos ganhar. Olhando para os abraços trocados entre a avó, a Milena e o Jorge, para os abraços que trocavam comigo, pensei que a felicidade tinha entrado na minha casa só para fazer pouco de mim. Continuava a ver as imagens de portugueses felizes pelo mundo fora, milhões de portugueses vingados de séculos de humilhação pelo golo do Éderzito. A avó tinha razão, Portugal era um país grande, já não era um país pequeno. Havia portugueses espalhados por todo o mundo, a surgirem por todo o mundo, como se tivessem estado escondidos e agora aparecessem aos magotes por todo o lado. Portugal já não era um país pequeno, que o dissessem os velhos desdentados com as bochechas pintadas de verde esperança das cruzadas e do vermelho do sangue derramado nas terras do vasto mundo.
os valentes e imortais com as t-shirts falsas da seleção, porque não havia dinheiro para comprar as oficiais. Os que se embebedavam no Marquês de Pombal com a cerveja comprada ao desbarato na loja dos indianos, descobertos pela armada do Vasco da Gama. Portugal já não era um país pequeno. Que o dissessem as porteiras, que por uma vez saíram do bidonville de cabeça erguida. A Márcia, que ficou afónica de tanto ter gritado a vitória num café. A Inês que mandara ao Jorge selfies no Terreiro do Paço. Que o dissessem os que não se cansavam de gritar o orgulho de serem portugueses. Os que continuavam o grito começado por Afonso Henriques. O grito que espetou lanças em África e cravos nas canos das metralhadoras. Que matou reis e ditadores. Que expulsou celtas, visigodos, romanos e espanhóis. Que forrou igrejas com o ouro do Brasil. Que queimou hereges. Que dobrou o cabo da Boa Esperança, que traficou escravos, que assinou Tordesilhas, que construiu pontes e mosteiros, que ofereceu chá e bombaim à Inglaterra e tulipas à Holanda, o grito dos filhos do esplendor de Portugal, que o dissesse eu, que não sabia ser feliz num dia em que todos estavam felizes. Obrigado, Dulce. Lá está, aquela felicidade instantânea que o futebol tem, e este orgulho. E a esquizofrenia, este delírio, esta alienação que às vezes criada. E a importância do futebol, que como dizem, dos 3 Fs que herdamos do Fátima e futebol. Exatamente, e que sendo o futebol o mais exuberante, sendo que Fátima soube há pouco tempo é o santuário mais visitado do mundo. Mas isto do futebol, por exemplo, eu gostei muito de escrever este capítulo, eu não percebo nada de futebol, absolutamente nada. Mas percebo a importância do futebol no coletivo e especialmente para um povo como o português. E percebi esta vitória, isto foi a vitória sobre a humilhação de tantos imigrantes em França, foi uma afirmação, e durante uns dias fomos muito, muito felizes, o povo foi muito feliz com esta vitória, e eu percebo essa importância. E acho que a literatura... Eu não acho que haja matéria literária e matéria não literária. Eu acho que tudo pode ser matéria literária, dependendo da maneira como tu a tratas, não é? Dependendo. E achei graça que houve alguns intelectuais, daqueles mais puristas, que quase me obrigaram a pedir desculpa por eu ter falado do futebol. Sim. Porque isto não era, lá está, não é matéria literária, e eu tinha sido uma profunda desilusão por falar nisto. Porque lá está, porque há uma espécie de assuntos que nós, os artistas, os intelectuais, o que queiras chamar, não se... Isto é matéria do povo, e o povo fica com as suas matérias. Isso também faz parte da tal divisão dos nós e eles, que não me agrada nada. Percebo. E não sei se sentiste o mesmo pelo facto de escrever sobre sexo e sexualidade não tão normativa, com algum das tuas personagens, nomeadamente a Violeta, se isso também foste confrontada com isso? Fui, até de uma maneira até mais, aí um bocadinho feia, porque... Por exemplo, quando eu fui apresentar a Violeta, quando fiz algumas apresentações da Violeta, estávamos em 2005, portanto nós mudámos muito nestes anos. Estes 20 anos foram vertiginosos. E eu lembro-me que houve um apresentador que insistiu até ao fim em falar da Violeta como prostituta. Apesar de eu ter dito logo da primeira vez que ele falou nela que ela não era prostituta, ou que eu não a via como prostituta. E que nada no livro indicava que ela era prostituta. Aliás, ela nunca recebeu dinheiro. Em princípio, a definição de prostituição é alguém que entrou de dinheiro, etc. Portanto, ali nada no livro diz isso. Era uma mulher simplesmente que não tinha do sexo a versão romântica que aquele senhor concretamente queria que as mulheres tivessem. E a certa altura, ele já aborrecido com as minhas respostas, que eram sempre nesse sentido, dizia: desculpe, não há mulher alguma normal que entenda o sexo como a sua personagem entende. E basicamente o que ele queria dizer, como a Dulce. Porque depois há muito esta tendência de pensar que o que está na personagem é aquilo que o autor pensa. E eu não imaginava, para ser franca, quando escrevi os meus sentimentos, eu não imaginava que isso ia ser um assunto sequer. Ou seja, podia ter imaginado, se me tivesse posto a pensar, mas o tabu era tão grande sobre esta versão romantizada do sexo para as mulheres e da ausência de desejo nas mulheres. E, portanto, as mulheres não... O que a Violeta fazia é ir atrás de camionistas na estação de serviço para ter sexo. Isto era um comportamento à partida, tanto é que depois
um senhor que estava no público, concordou com o apresentador e depois disse, eu também não conheço, e estava com a mulher ao lado, e depois foi muito engraçado, até caricato, que ele dizia, também não conheço nenhuma mulher a fazer uma coisa destas. E olhou de lado para a mulher. Não, e disse, tu também não conheces, pois não? E a mulher, não, claro, e aquilo foi bastante caricato, porque estávamos em 2005, agora acredito que as coisas já sejam diferentes, e até te digo mais, temo que qualquer dia as coisas também caminhem para o sentido completamente contrário, que é a não importância literária do assunto, ou seja, eu acho que tudo pode ser dito, desde que tenha importância literária ou que seja tratado de forma literária. Agora, só esta questão que agora também me parece um bocadinho excessiva, que é o sexo definir, ou seja, existir o sexo sem fora de contexto. Mas isso são livros que não são literatura, eventualmente, não é? Também usar, não é? E claro. Que usam o sexo como chamariz. Sim. Mas isso... Sim, mas estava a dizer até de parte de mulheres, ou seja, há uma ideia agora de porque isto me aconteceu, porque isto agora é assim, eu tenho o direito de dizer que é assim, e eu acho que continua a ser necessário que estejamos a falar de matéria literária, ou seja, que não é porque nos aconteceu, que não é porque é assim, que não é porque fomos privadas de ou acusadas de, que temos agora o direito de por si só falar sobre isso e sem a preocupação de ser literário. Muito bem, obrigado pela partilha estamos agora em pleno verão, pedi-te algumas sugestões de variada ordem cultural e começo por um filme. Que filme sugeririas para que as pessoas vissem ou revissem? Olha, eu sou sempre muito... eu tenho que fazer este esclarecimento porque eu tenho muita dificuldade em escolher, como acho que toda a gente tem. E especialmente, se tu me perguntas hoje eu digo uma coisa e se me perguntas amanhã possivelmente eu digo outra coisa. Mas sinto sempre injusto, porque eu gosto de tantos filmes, como é que eu escolho um? Quer dizer, é sempre uma coisa, portanto... E os teus romances dariam belíssimos filmes e têm essa... É uma escrita cinematográfica porque eu gosto muito de cinema. Há um filme que eu depois agora acabo por escolher coisas que têm relações emotivas com elas, ou seja... Há um filme que eu gosto muito, 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 e acho que toda a gente não devia morrer sem ver, que é o Do Fundo do Coração, do Francis Ford Coppola. Eu acho que é dos filmes mais bonitos que eu já vi. E depois é um filme ainda por cima que tem uma história, ele levou à falência ao realizador e os estúdios, porque era um filme tão ambicioso, que acabou por obrigá-lo, acho que, a fazer a terceira série, o terceiro filme do Padrinho, para compensar os prejuízos. Foi um filme muito mal recebido, as pessoas não gostaram. Agora acho que é um clássico. Já é um culto, já é um filme culto. Mas é tão lindo, e aquela Natasha Kinski, a banda sonora do Tom... bem, aquilo tudo é tudo fantástico. Dirias um filme perfeito, se é que esta ideia existe, não é? É um filme que eu gosto, a que eu volto muitas vezes, tem uns diálogos fantásticos também, enfim, é tudo muito bonito. E mais, uma série? A série também é antiga, isto é tudo porque eu também já sou muito antiga, mas continua a série que eu acho que eu gostei mais de ver e também que eu acho que é melhor pensada, que é Os Sete Palmos de Terra. Maravilhoso, julgo que muita gente já viu. O enredo passa-se com uma família que tem uma agência funerária. E depois de todos os episódios há uma morte que é sempre um bocadinho estapafúrdia, às vezes é normal, mas é muito raro. E depois é a família, são as aventuras e desventuras. O cotidiano desta família. Olha, e fez imenso. Que lida com a morte como um trabalho, não é? Lida com a morte, que para começar é muito bom, porque nós não lidamos com a morte, e depois lidou com sexo na terceira idade, sexo de um casal homossexual, relação de um casal homossexual. Interracial também. Exatamente, e portanto naturalizou tudo e fez muito por todas essas questões, e por dependências, na personagem da Brenda, enfim, aquilo também foi 7 temporadas. Riquíssimo, deu para tudo. Exatamente. Muito bem, 7 Palmos de Terra. E um lugar a visitar? Olha, eu não sou viajante, viajo muito em trabalho, mas não sou viajante, e continuo a dizer que não gosto de viajar, mas gosto muito de uma coisa que é, agora que estou ali mais para aqueles lados, gosto muito de ir ao amanhecer, de ver o amanhecer no Parque Natural Sintra-Cascais. O parque é grande, portanto há muitos pontos, é só escolher, mas é de facto muito bonito, porque tem a montanha, tem a Serra de Sintra, depois também tem o mar. E há ali, e claro, e o amanhecer, eu estou cada vez mais amante do amanhecer. Antes deitava muito tarde, era notívaga e gostava muito de me deitar muito tarde, e agora não, agora gosto de me deitar cedo e de acordar muito cedo.
E um livro para se lerem, além do teu Eliette e outros teus, um livro para se ler este verão. Esta também é uma recomendação habitual em mim, porque é um assunto que me preocupa muito, que também eu, que é o do Peter Singh, a libertação animal. Porque eu acho que lá está a haver uma revolução, e espero que pacífica, a ser feita é essa. É a maneira como nós olhamos para os outros animais, e penso que a maneira como nós olhamos para os mais desprotegidos, e incluo os mais velhos nisto, diz muito de nós como sociedade, e diz muito da nossa humanidade. E os outros animais é a última fronteira. E eu, ao contrário das pessoas que dizem com tantos problemas nos humanos, estás tu a pensar nos animais, eu acho que se nós conseguíssemos proteger, se nós conseguíssemos ter a generosidade e a inteligência de proteger os mais frágeis dos mais frágeis, que são os outros animais, claro está que os mais velhos, que os mais incapazes, todos estariam protegidos. Ou seja, se nós fôssemos ao último, os que estão mais próximos estariam protegidos. Portanto, em empatia pelos outros seres humanos e não só. E um espetáculo também te pedi, e qual é? O espetáculo é um espetáculo que vai estar em cena agora, creio que em julho. De 2 a 14 de julho. Pronto, que é dos Primeiros Sintomas, da Companhia de Teatro Primeiros Sintomas, e que é um elétrico chamado Desejo, que eu adoro o texto aliás eu cito muito a última frase lá Tennessee Williams. Exato, e eu sinto muito da Blanche Dubois, a última frase, que é eu sempre dependi da generosidade dos conhecidos, quando ela está a ser levada para o hospício e está a ser levada por enfermeiros e acha que está a ser levada por uns senhores para passear, e eu costumo dizer que eu também já dependi muito da generosidade dos conhecidos e não foi agradável. Espero nunca mais depender desta generosidade dos conhecidos. Muito obrigado por estas as tuas sugestões. Estamos a chegar ao fim. A conversa está longa e boa. E lanço sempre as mesmas perguntas. Provavelmente já te coloquei esta pergunta da última vez, mas a vida é rica e vai-se transformando. A resposta eventualmente se transforma ou não. A vida tem sido boa para ti? Eu acho que não tem sido tão boa como poderia ter sido, mas também não tem sido má. Ou seja, acho que naquilo que é má acaba sempre por se revelar, ou sou eu, é o meu feitio que transforma isso numa coisa boa. Portanto, acho que é assim, não há uma resposta... Agridoce. É agridoce. Como sim. A vida, não é? Não há... Acho que eu tenho sabido transformar o que de menos bom me tem acontecido em coisas não boas, mas menos más. Portanto, acho que tenho conseguido fazer isso. E se tenho conseguido fazer isso é porque nasci, se calhar, com as competências para isso. E por isso não me posso queixar, não me posso queixar. Como sabes, este podcast chama-se A Beleza das Pequenas Coisas. A que pequenas coisas do dia a dia atribuis agora interesse, beleza e dedicas tempo e atenção, porventura? Já partilhaste algumas? As tuas flores? Exato. Eu agora descobri recentemente que esta coisa de cuidar tem-me acalmado muito e tem-me dado muita tranquilidade e tem-me feito aprender muito o cuidar das plantas. Olha, logo é um antídoto contra a pressa, porque as plantas têm o seu tempo, ou seja, tu, por muito que queiras ver o botão da rosa aparecer, tens que esperar os dias, tens que tratar dela, tens que pôr o fertilizante, o adubo, tens que ver as terras, tens que ver as pragas, para conseguires ter um botãozinho de rosa. Ajuda a acalmar? Ajuda-te a ter, primeiro ajuda-te a pôr no teu lugar, porque tu podes fazer tudo e depois vem uma tempestade e vem tudo e estraga tudo e tu não tens mão nisso. E ajuda-te a pôr no teu... És só mais um elemento nos muitos elementos. Depois tem esta questão do tempo. É contra o tempo, é contra a pressa. Nada, tu não podes pôr fertilizantes, matas a planta. Não a fazes florir mais depressa. E depois sabes, eu aqui na cidade, eu sempre quis viver na cidade. Ao contrário dos meus pais que queriam sempre viver numa coisa menos urbana, eu por isso, por oposição, sempre quis viver na cidade. Mas depois eu reparei, e vivi durante muitos anos na cidade, e depois eu reparei que eu fui sempre muito infeliz na cidade, ou bastante, não muito, talvez seja um exagero, mas fui infeliz. E muito da minha infelicidade tinha que ver com a expectativa.
porque eu estava rodeada de pessoas, estava rodeada dali, de não sei o quê, e eu achava que ia acontecer muita coisa, que ia fazer muitos amigos, lá está, que ia ver muitas tertúlias, enfim, aquelas coisas que tu associas à vida urbana. E depois desiludia-me sempre, quando tu tens expectativas, o mais certo é a desilusão. Ali eu não tenho expectativa absolutamente alguma, a não ser que as plantas e as árvores sejam plantas e árvores, ou seja, e elas normalmente são plantas e árvores. E esta relação com não humanos, em que não está em causa lá o bem e o mal, ou seja, mesmo que a árvore não faz nada de propósito, ou seja, o ramo não cresce desalinhado de propósito, não há nada pessoal na árvore. E isto tem-me feito muito bem a criar a relação. Eu já tinha isto com os animais, com os outros animais, já tinha um bocadinho isto, mas com o mundo vegetal ainda é outro nível de incomunicação que me tem sido muito... Eu gosto, tem sido muito bom para mim. Tem sido um prazer aprender tudo, a ler muito sobre o assunto e depois ver aqueles seres todos a desenvolverem-se. Não é por acaso que as pessoas maiores, que mais velhas, e da cidade, vamos pensar nessas, muitas delas têm o tal sonho da Elis Regina, a casa no campo. Eu acho que eu também tenho isto já no género, sabes? Já Os tens. meus pais eram assim e na verdade eu acho que se calhar sempre fui assim, mas era aquele conflito de geração com os anteriores, ou seja, eu não queria repetir a vida dos meus pais. Na verdade, os meus pais nunca tiveram relva, plantaram sempre couves, o que a mim me envergonhava muito. Todas as minhas amigas tinham os terrenos com relva e eu, meus pais com couves e com árvores de fruto, aquilo envergonhava-me muito. Mas agora percebo que eles estavam certos, ou seja, eles nunca deixaram de estar certos. E eu é que, arrogantemente estúpida, achava que era muito mais moderna. E uma vez fui a Berlim e de repente estava lá uns casais ultra intelectuais alemães, e então tinham esta grande revolução de aproveitar o quintal para plantar. Isto há uns 10 anos ou mais. E eu pensei, uau, os meus pais sempre fizeram isto. Eu não estava a ver qual era a grande revolução. Sim, sim. E pronto, e agora esta aproximação àquilo que na verdade os meus pais sempre fizeram, também, e agora que já não os tenho, não é? Que já não tenho o meu pai há 20 anos e que praticamente já não tenho a minha mãe, também me tem aproximado deles de outra maneira. Também vejo com os olhos deles aquilo que eles tanto gostaram. Sabes, é aquele verso da Sofia, outros amarão as coisas que eu amei. Eu acho que é um bocadinho por aí. E depois é também, isso sim, talvez da idade do perceberes, eu já tenho pouco tempo, já não tenho muito tempo, já não tenho muito futuro, o meu passado já é muito maior do que o meu futuro será, e então quero fazer as coisas que para mim são importantes. E o que para mim é verdadeiramente importante é esta coisa da reunião, de ter as pessoas que eu gosto presentes. E a cidade não me permitia isso, porque as pessoas é sempre, vamos tomar um cafezinho, ao jantar e depois vai tudo embora. E eu ali espero ter uma casa em que eu possa receber os meus amigos, que os meus amigos possam estar, tem espaço. Sem tempo, que seja uma casa de estar e até gostaria também de fazer lá coisas, no sentido de coisas, de conversas, aquilo que antes, eu nunca vivi isso, mas dizia-se das gerações anteriores que faziam nos cafés, as tertúlias, o trocar, lá está, o pensamento sem ser na hora da conferência. Pronto, mas isso ainda não pensei, por enquanto ainda só estou a construir. Olha que ideia maravilhosa. Mas gostaria de fazer uma espécie de encontros informais, do quem vier vem por bem, do traz um amigo, estas coisas todas com que cresci e que nunca vi executado, e que estou muito maçada desta ideia da conferência, da hora, do papel, da ideia feita, uns a falar e outros a ouvir. Estou muito maçada de todos estes modelos e talvez consiga construir uma coisa assim. Dulce, obrigado. Obrigada eu, querido Bernardo. Gostei muito. É sempre um prazer. Obrigado. E que essa casa abra as portas depressa. Vamos ver. Obrigado. Obrigada. E terminou assim este episódio com a escritora Dulce Maria Cardoso. Espero que tenham gostado. E sim, façam-se ouvir, enviem críticas, sugestões, opiniões e partilhem o podcast com a malta boa que vos rodeia. Podem encontrar-me nas redes sociais. Gosto sempre de vos ler. Como sabem, o genérico deste podcast é da autoria da Márcia, feito com a colaboração de Tomara. As fotografias foram do Nuno Fox.
e a edição áudio é de João Ribeiro. E pronto, é tudo por agora. Volto para a semana com mais uma pessoa convidada. Até lá, tenham boas conversas com empatia. Dulce, como é que te despedes? Uma ideia, uma frase? O que é que queres dizer para te despedir das pessoas? Eu sou sempre má nestas coisas da síntese. Olha, o Raul Sonato, que já morreu há muito tempo, despedia sempre com uma coisa que era: façam o favor de ser felizes. E eu acho mesmo que o tentar ser feliz é a única obrigação que nós temos. Ele dizia isso, penso que em jeito de brincadeira, ou de humor, sim, mas eu acho que a única obrigação que nós temos neste mundo é esse mesmo, é o tentarmos ser felizes. Aproveitar. Sim, não mesmo, eu acho que lá está, é outro tabu esta ideia da felicidade, achamos sempre que é piroso, há uns anos até ninguém falava de felicidade, que era de tal maneira piroso, que éramos demasiado cínicos, e esse é o único dever que nós temos, é o de tentarmos ser felizes. Obviamente que muitas vezes a vida tem condições muito, muito adversas à felicidade, mas quer dizer, devemos ter isso sempre em mente, que é o tal direito que os americanos consagraram constitucionalmente, de sermos felizes. Obrigado.